Olá, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje, dia 10 de abril de 2023, que Deus abençoe seu dia, sua semana, em nome de Jesus, você e toda a sua família. Estaremos fazendo a leitura do livro de 1 Reis, continuando. Hoje estaremos lendo o capítulo 16, do versículo 1 até o versículo 34, que está escrito assim: Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó, e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar o meu povo Israel, irritando-me com seus pecados. Eis que tirarei os descendentes de Baasa, e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu comerão. Quanto ao mais dos atos de Baasa, e ao que fez, e ao seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Baasa dormiu com seus pais e foi sepultado em Tirza, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio também a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a sua casa, e isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra das suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferira. A conspiração de Zinri. No ano 26 de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza, sobre Israel, e reinou 2 anos. E Zinri, seu servo, chefe da metade dos carros, conspirou contra ele. E estando ele em Tirza, bebendo e embriagando-se em casa de Arzá, mordomo em Tirza, entrou, pois, Zinri e o feriu e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. E sucedeu que, reinando ele e estando assentado no seu trono, feriu a toda a casa de Baasa, e não lhe deixou homem algum, nem a seus parentes, nem a seus amigos. Assim destruiu Zinri toda a casa de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério do profeta Jeú sobre Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, com que pecaram e com que fizeram pecar a Israel, irritando ao Senhor, seu Senhor Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Elá e tudo quanto fez, porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? No 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tirza, e o povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. E ouviu dizer o povo que estava acampado: Zinri tem conquistado e até feriu o rei, todo Israel, pois no mesmo dia fez rei sobre Israel a Onri, chefe do exército no arraial. Subiu Onri e todo o Israel com ele de Gibeton e cercaram a Tirza. E sucedeu que Zinri, vendo que a cidade era tomada, se foi ao paço da casa do rei e queimou sobre si a casa do rei e morreu, por causa dos seus pecados que cometera, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado que fizera, fazendo pecar Israel. Quanto ao mais
dos atos de Zinri e a conspiração que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Onri vence a Tibni e reina. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia a Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia a Onri. Mas o povo que seguia Onri foi mais forte do que o povo que seguia Tibni, filho de Ginate. E Tibni morreu e Onri reinou. No ano 31 de Asa, rei de Judá, começou Onri a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou no monte, e chamou o nome da cidade que edificou o nome de Semer, Senhor do monte de Samaria. E Onri fez o que era mau aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. E andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também os seus pecados com que tinha feito pecar Israel, irritando o Senhor, Deus de Israel, com as suas vaidades. Quanto ao mais dos atos de Onri, ao que se fez e ao seu poder que manifestou, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Onri dormiu com seus pais e foi sepultado em Samaria, e Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. Acabe reina e casa com Jezabel. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel. E no ano 38º de Asa, rei de Judá, e reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. E levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque de madeira, que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor do que Israel, o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó. Morrendo Abirão, seu primogênito, afundou, e morrendo Sagube, seu último, pôs as suas portas conforme as palavras do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Num. Amém? Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Podemos ver no capítulo 16, em um curto espaço de tempo, praticamente 4 reis passaram, num período aí de 30 e poucos anos, e um pior que o outro, vai se tornando um pior do que o outro. Então, Onri, Tibni, depois veio Acabe, e dentre todos os que começaram lá com Baasa, e veio até Acabe, estamos vendo a situação indo de mal a pior para o reino do norte, para Israel. Sempre se curvando à idolatria, sempre se distanciando da presença do Eterno, sempre buscando coisas aparentes que possam ver, que possam tocar, e assim deixando de crer no sobrenatural, deixando de crer naquilo que é a manifestação do poder de Deus em situações totalmente fora da naturalidade humana. Porque para ter experiência com Deus, para receber a presença de Deus, para estar diante do Senhor e poder sentir a tua presença, nós temos que buscar a Deus de todo o nosso coração,
com toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso espírito. Então, quando estamos num propósito totalitário dentro de nós de buscar ao Senhor, de buscar a presença do Senhor, nós conseguimos ver Deus agir, nós conseguimos ver a manifestação do poder de Deus, nós conseguimos ver os milagres de Deus nas nossas vidas, porque estamos nos doando de uma maneira totalitária para esse Deus, na qual não se pode ver, não se pode tocar, mas pela fé cremos, e aceitamos a sua vontade, o seu poder, o seu senhorio sobre as nossas vidas. Esses reis de Israel fizeram totalmente ao contrário, se afastando cada vez mais do Senhor, influenciando o povo cada vez mais na idolatria, no pecado, influenciando o povo a praticar coisas que eram abomináveis na presença do Senhor. E ainda para ficar pior, Acabe se casa com uma mulher chamada Jezabel, e esta mulher era uma princesa, filha de Etbaal, que era dos Sidônios, rei dos Sidônios, e ela servia a Baal. Então parece que o homem quer provocar a Deus de qualquer maneira. Acabe então querendo provocar a Deus, ele se casa com Jezabel, faz ali um templo para Baal e se encurva e adora a Baal. Mais uma vez, se afastando daquilo que é o propósito e daquilo que é a vontade do Senhor. O meu conselho para você no dia de hoje: tome cuidado. Aonde os seus pés têm te levado, o que os seus olhos têm visto, o que a sua mão tem apalpado, tem pegado. Talvez você ache tudo isso maravilhoso, você ache tudo isso muito bonito, você ache tudo isso muito precioso aos seus olhos, mas às vezes isso não é a vontade de Deus para a tua vida. Para ter a vontade de Deus manifestada em nossas vidas, nós precisamos nos esvaziar e buscar ao Senhor, mais uma vez, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com toda a nossa alma e com todo o nosso espírito. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ainda está perto. O Senhor está acessível para todos os que querem, todos os que desejam, todos os que almejam ter uma vida transformada. Não é um amuleto, não é uma pessoa, não é ninguém. Eleve o seu pensamento a Deus, ore com sinceridade no seu coração ao Senhor, e o Senhor fará grandes coisas na tua vida. Amém? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto, porque só dessa maneira nós conseguimos sentir a presença dele e ainda conseguimos adorá-lo na beleza da sua santidade, porque adoramos em espírito e em verdade. Amém? Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua semana. Aqui quem vos fala é o pastor Mateus, da Igreja Apostólica Sol da Justiça. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade, assim o Senhor nos permitindo.